Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o reino vegetal, ou o reino das plantas verdadeiras. Neste reino, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E quais são as principais características dos seres do reino vegetal? São todos seres pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. São seres fotossintetizantes, fazem a fotossíntese, portanto são clorofilados. São seres com parede celular de celulose. São seres produtores da cadeia alimentar, principalmente terrestre. Lembrando que a cadeia alimentar aquática, os principais produtores são as algas, que não são plantas. Algas pertencem ao reino protista. E todos do reino vegetal são seres eucariotos, ou seja, as suas células apresentam núcleos verdadeiros. Em relação ao reino vegetal, nós podemos subdividir as plantas em dois grupos diferentes, usando critérios diferentes. Por exemplo, se eu for falar sobre o sistema reprodutor das plantas, eu posso ter dois grupos: o grupo dos criptogamas e dos fanerogamas. Os criptogamas são aquelas plantas onde o sistema reprodutor ele é invisível. E nós temos como representantes as briófitas e pteridófitas. Quando falamos de fanerogamas, são aquelas plantas onde o sistema reprodutor ele é visível, ele está presente de forma visual. Que nós temos então as gimnospermas e angiospermas. Então, para termos uma ideia mais prática, quando falamos de sistema reprodutor visível ou aparente, então nós temos aqui os fanerogamas, que são as gimnospermas. Então, o pinho, né, é um órgão reprodutor da planta e nós conseguimos visualizar de forma tranquila um pinho. Quando falamos de flores, as flores é um órgão sexual da planta e nós conseguimos visualizar a flor. Então, a esses seres que nós visualizamos o aparelho reprodutor, ele é visível, nós chamamos de fanerogamas. Já as plantas do tipo criptogamas, eles têm sim um aparelho reprodutor, porém eles ficam escondidos ou pouco visível, não está tão claro assim. E nós temos então as briófitas e as pteridófitas. Então, quando o sistema reprodutor aparente ele está escondido ou não visível de forma clara, falamos que a planta é criptógama. E temos as briófitas e as pteridófitas. Quando o aparelho reprodutor ele é bem visível, tranquilamente a gente consegue enxergar, eu posso até não saber as estruturas do aparelho reprodutor, mas nós visualizamos uma flor e visualizamos um pinho de uma pinheira. Então nós chamamos de fanerogamas. Uma outra forma de classificar as plantas pode ser relacionada com a presença ou ausência de vasos condutores de seiva. Então, basicamente, quanto à presença ou ausência, nós temos dois grupos. O grupo das plantas chamadas avascular e o grupo das plantas vascular. As plantas avasculares são aquelas que não apresentam vasos condutores. Portanto, nós temos como representante as briófitas. E quando falamos de plantas vasculares, são aquelas plantas
que apresentam com vasos condutores. E aí nós temos as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. Devemos ressaltar que os vasos condutores de seiva podem ser chamados de xilema e de floema, sendo o xilema o vaso condutor de seiva bruta, ou seja, basicamente são os vasos condutores que levam água e sais minerais da raiz para as plantas, para as folhas. E floema é o vaso condutor de seiva que vamos chamar de seiva elaborada, que foi aquela seiva que foi metabolizada, ou seja, passou pelo processo de fotossíntese pelas folhas e aí volta uma seiva mais elaborada, complexa, trazendo açúcares e outras substâncias de maior complexidade. Então, na prática, vamos dizer o seguinte: o vegetal ele apresenta algumas vasos condutores, algumas estruturas que conduzem, vamos chamar entre aspas, o sangue da planta, e este sangue da planta eu vou chamar de seiva. E nós temos o sangue, entre aspas, simples, que é o sangue bruto, que basicamente é composto por água e sais minerais, geralmente absorvidos pelas raízes. E vai, portanto, da raiz em direção às folhas, através do vaso condutor chamado xilema. E depois de metabolizado, principalmente depois da fotossíntese, este sangue da planta, que eu vou chamar de seiva, se torna uma substância com estruturas químicas mais complexas, principalmente com a glicose. E aí eu tenho que espalhar esta glicose e essas substâncias mais complexas por todo o vegetal. E será conduzido através de um outro vaso condutor, como se fossem os nossos vasos sanguíneos, mas no caso chamamos de vasos condutores de seiva, que vai ser o chamado floema. E aí essa seiva elaborada vai ser conduzida por todo o corpo do vegetal através do floema. Então tem plantas que apresentam xilema e floema e tem plantas que não apresentam xilema e floema. Então as plantas que apresentam chamamos de plantas que apresentam vasculares, então com vasos condutores, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E tem plantas que não apresentam essa estrutura complexa de vasos condutores, que nós vamos chamar que são as briófitas, as avasculares. Então, criptogamas são aquelas plantas que não apresentam o sistema reprodutor visível, é invisível para nossos olhos, os olhos nus. São as briófitas e pteridófitas. Fanerógamas são plantas que apresentam visivelmente o aparelho reprodutor, gimnosperma e angiospermas. Quando falamos de vasos condutores, nós temos avascular, que não apresenta, como as briófitas, e vascular, que apresentam, como as pteridófitas, gimnospermas e angiosperma. Feita a classificação geral dos vegetais, nós vamos falar agora rapidamente sobre a morfologia geral de uma planta completa. Então, uma planta completa, ela vai apresentar raiz, caule, folha, fruto, flor, semente. Essa característica, com toda essa morfologia, ela está presente apenas nas angiospermas. Então, nas plantas do tipo angiospermas, vai apresentar todas essas estruturas: raiz, caule, folha, semente, flor e fruto. Vamos dizer que é a planta mais complexa. Porém, durante o processo de evolução, essas estruturas foram surgindo aos poucos. Então nós temos plantas que vai ter apenas raiz,
caule e folha, que vão ser, por exemplo, as pteridófitas. Nós vamos ter plantas que vão apresentar raiz, caule, folha, semente e, no máximo, uma pseudoflor, que é o estróbilo que vamos falar, que é o caso das gimnospermas. Nós vamos ter plantas que vão apresentar uma raizoide, cauloide, folioide, que na verdade não são estruturas verdadeiras, como as briófitas. Então nós vamos ter, conforme principalmente as características das morfologias aparentes do vegetal, as 4 tipos de plantas principais. Então nós vamos ter as briófitas, vamos ter as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E a diferença principal, geral, bem simples, entre uma e outra está na presença ou ausência dessas estruturas de morfologia. Então, quem apresenta todas as estruturas? Angiospermas. Quem apresenta parte dessa estrutura? Gimnosperma. Depois menos estrutura, pteridófita, e menos ainda as briófitas. Então, basicamente, essas são as principais estruturas. E, mais uma vez, visualizando, então, raiz, que nós vamos falar os tipos e qual a função principal, caule, temos a folha, temos a semente, a flor e o fruto. Então, basicamente, essas são as estruturas morfológicas dos vegetais, e a presença e a ausência dessas estruturas vai dar a classificação das plantas do reino vegetal. E dentro da teoria da evolução dos vegetais, nós temos como o progenitor das plantas, vamos assim dizer, as algas. Lembrando que as algas pertencem ao reino protista, portanto não pertencem ao reino vegetal. Não é uma planta verdadeira. As algas que pertencem ao reino protista, elas têm algumas diferenças em relação às plantas verdadeiras. Primeiro que as algas podem ser do tipo unicelular e existe algas do tipo pluricelular. Já as plantas todas são todas do tipo pluricelulares. Não existe exemplar de planta vegetal que seja unicelular. Todas as plantas são pluricelulares. As algas que pertencem ao reino protista não possuem tecidos verdadeiros, no máximo talos, e vivem obrigatoriamente em ambientes aquáticos, ou marinhos ou de água doce, mas têm que estar inseridos em ambientes aquáticos. Já quando falamos de plantas verdadeiras, elas começaram a ocupar o ambiente terrestre. Lógico que elas precisam de água para sobreviver, mas não precisam ficar imersas em água. Elas sobrevivem fora do ambiente aquático. Então, as algas obrigatoriamente necessitam do ambiente aquático para sobreviver, enquanto que as plantas, de forma geral, elas são chamadas terrestres. Elas não necessariamente precisam viver dentro da água. E conforme foram passando-se o tempo, como já foi falado, as estruturas começaram a ser formadas, dando origem às briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, as briófitas são plantas que não apresentam tecidos verdadeiros, mas a sua estrutura celular ela já está organizada de forma a separar o que é parte reprodutiva do que é parte nutritiva. A partir das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todas possuem tecidos verdadeiros, ou seja, cada parte da planta tem uma função
específica no ser vivo. Então nós já temos agora a raiz verdadeira, que tem uma função específica, caule com outra função, folha com outra função, pteridófitas. Com o passar do tempo surgiu semente e uma pseudoflor em algumas espécies. Nós formamos agora as gimnospermas. Então as gimnospermas possuem tecidos verdadeiros, ou seja, raiz, caule, folha, e possuem semente e uma pseudoflor, que eu vou chamar de estróbilo, uma falsa flor. E nós temos as plantas mais complexas, que são as chamadas angiospermas, que possuem tecido verdadeiro, ou seja, raiz, caule, folha, semente e agora flor e fruto. Então as angiospermas são as plantas mais complexas, as briófitas são as plantas mais simples e algas que não pertencem ao reino vegetal, pertencem ao reino protista. Então nós temos um quadro comparativo, onde nós temos aqui a evolução das plantas do reino vegetal, as plantas verdadeiras. Então nós temos as briófitas, que teve como origem principalmente as algas. Então as briófitas não apresentam raiz, caule e folha verdadeiro. No máximo, raizoide, cauloide e folioide. Porém, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas apresentam raiz, caule e folhas. Em relação aos tecidos, um tecido rudimentar, não é um tecido verdadeiro, mas já começa a sua célula a se diferenciar em células com características nutritivas e características reprodutivas, coisas que nas algas não possui. A célula da alga não sabe separar o que é nutrição e o que é reprodução. Já nas briófitas, o seu tipo celular já começa a apresentar uma certa diferenciação. Já no caso das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, os tecidos são verdadeiros. Então tem raiz verdadeira, caule verdadeiro e folha verdadeira. Quanto à presença de flor, briófitas e pteridófitas não apresentam flores, as gimnospermas não apresentam flor verdadeira, mas uma estrutura que é uma pseudoflor, que nós vamos chamar de estróbilo. Então, alguns autores, dependendo do livro que você pegar, vai dizer que apresenta uma flor primitiva ou pseudoflor. Outros autores não apresentam flor. Então, o que tem que saber é, uma flor verdadeira não apresenta, mas algo semelhante a uma flor, que seria, por exemplo, como já falamos, o pinho. Nós temos aqui como se fosse uma pseudoflor dos pinheiros, né? E a flor verdadeira. Então, voltando, em relação às angiospermas, sim, apresentam a estrutura que é uma flor propriamente dita. Em relação à presença ou ausência de semente, briófitas e pteridófitas não apresentam semente e gimnospermas e angiospermas, sim, apresentam semente. Frutos, só quem apresenta as angiospermas. Quanto à presença para fecundação na presença de água. Então, durante o processo de reprodução, quem necessita obrigatoriamente de água no processo de fecundação dos seus gametas? Briófitas e pteridófitas. Então, as pteridófitas precisam da água para sua reprodução. Gimnosperma e angiospermas para a reprodução, ou melhor, para a fecundação, que é a união dos gametas, não há a necessidade da água, o que justifica no processo evolutivo das gimnospermas e angiospermas ocuparem regiões do planeta que não necessariamente precisam estar imersas na água. Como exemplo de briófitas, os musgos e flores hepáticas, plantas hepáticas. Em relação às pteridófitas, as samambaias. Em relação às gimnospermas, os pinheiros, os ciprestes, sequoias e geralmente as árvores altas que não possuem flores e frutos. Angiospermas
são basicamente todas as árvores frutíferas e com flores evidentes. Então, basicamente, esse quadro comparativo tem que ser bem estudado e lembrado, pois muitos vestibulares e concursos públicos da área costumam cobrar esse tipo de evolução dos vegetais. Então, como vimos, o reino vegetal vai apresentar as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E eu vou passar aqui rapidamente alguns cladogramas que são geralmente usados em concursos e vestibulares. Então, aqui está a alga verde, que pertence a um outro grupo, grupo externo, que são dos protistas. E nós temos na evolução briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Um outro cladograma que é também muito usado, nós temos as algas verdes como ancestral das plantas, e aí nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mais uma vez o quadro comparativo e observar que nós temos aqui a sugestão da era geológica de cada surgimento de cada planta, ou de cada membro das plantas. E nós temos aqui os representantes gerais. Então aqui nós temos as briófitas, como os musgos e as plantas hepáticas, que se lembrar que são avasculares. Nós temos como exemplo de pteridófitas, que são as plantas que apresentam raiz, caule e folha. Nós temos principalmente nesse grupo, que é muito cobrado, a samambaia. Depois nós temos o grupo das gimnospermas. Então, as gimnospermas são aquelas plantas que apresentam raiz, caule, folha e semente. E alguns exemplares, uma pseudoflor que nós chamamos de estróbilo. Então, basicamente, nós temos os pinheiros, usado como bastante exemplo. E a araucária também em alguns vestibulares. Então, a araucária e os pinheiros são os principais representantes deste grupo. E, por fim, nós temos as angiospermas, que são aqueles grupos que apresentam raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Então, basicamente, neste grupo apresenta agora flor e frutos verdadeiros. Então, qual que é o único grupo que apresenta fruto? Angiosperma. Qual o único grupo que apresenta flor verdadeira? Angiosperma. Grupo que apresenta semente? Angiosperma e gimnosperma. Grupo que apresenta raiz, caule, folha somente. Aí nós vamos para as pteridófitas. E que não apresenta nenhuma estrutura tecidual verdadeira, nós temos as briófitas. E vamos agora falar sobre a morfologia geral dos vegetais. Então vamos começar a falar sobre a raiz. A raiz é o órgão da planta que tem duas funções principais: servir como meio de fixação ao solo e como órgão absorvente de água, compostos nitrogenados e outras substâncias minerais, como potássio e fósforo. Quase sempre as raízes são subterrâneas. Em relação às raízes, nós temos uma característica chamadas micorrizas. As micorrizas são associações simbióticas entre fungos e raízes de plantas, além de constituírem uma importante relação biológica, chamada de mutualismo. São essenciais na ciclagem de nutrientes e na manutenção da qualidade do solo. Nesta relação, o fungo absorve açúcares e as plantas aumentam a captação de nutrientes. No entanto, a ausência de um dos organismos causa grandes problemas de crescimento e desenvolvimento, ou até mesmo a morte para o outro. Nesta imagem, nós podemos ver a função da raiz, que é de fixação
e absorção de nutrientes. De forma geral, nós podemos classificar as raízes sendo fasciculadas, quando você tem um ponto de germinação e sai várias ramificações. E nós temos as raízes axiais ou pivotante, que seria como se fosse uma espécie de um pseudocaule e vai ter várias raízes saindo ao longo desse pseudocaulezinho. Então, na verdade, a raiz tem um ponto de fixação e vai ter as ramificações paulatinas. E aqui desse lado nós temos a micorrhizas, que é uma associação mutualística formada por fungos e plantas. Então, nesta região, há uma associação entre a raiz do vegetal e o talo das hifas do fungo. Então, lembrar que fungos também não têm tecido verdadeiro. Então, as hifas do fungo se associam com as raízes, que é um tecido verdadeiro do vegetal, e nesta associação, a troca de substâncias entre um ser vivo diferente do outro. Lembrar que fungos pertencem ao reino fungi e a planta pertence ao reino vegetal. Então, são dois seres diferentes que pertencem a reinos diferentes, mas que através de uma associação, que eu vou chamar de micorrhizas, essa associação vai beneficiar o fungo e o vegetal. Sem essa associação, pode inclusive ocorrer a morte ou do fungo ou do vegetal. E agora vamos falar sobre o caule. Chama-se de caule o órgão condutor de seivas, tanto seiva bruta, que vai pelo xilema ou também chamado de lenho, como seiva elaborada, que vai ser chamado por vaso floema ou liber das plantas, e que sustenta a copa das árvores. Possui gemas apical e axilar, de onde brotam os nós, os ramos, as folhas e as flores. O meristema, que é chamado também de câmbio, é o tecido responsável pelo crescimento do caule. O súber é um tecido secundário, muito leve e elástico, presente em caules lenhosos. As células do súber são mortas, tornando estas células impermeáveis aos gases e à água e protegendo o frágil floema. Nesta imagem, nós podemos ver a função do caule, a função principal de sustentação e de condução de seivas. Então, como nós já vimos, nós temos o xilema, que vai conduzir a seiva bruta, água e sais minerais, do solo para as folhas. E nós temos o floema, que são vasos condutores, que vai trazer a seiva elaborada das folhas e distribuir por todo o vegetal. Então, de forma geral, nós temos aqui os principais estruturas do caule. Súber, que é a cortiça, a parte mais externa de alguns vegetais, principalmente mais volumosos, né, que tem os troncos maiores, que é a parte morta do vegetal. Nós temos o floema, que conduz a seiva elaborada. O floema também é chamado de liber. Nós temos o câmbio ou meristema, que é responsável pelo crescimento do caule. Nós temos o xilema, ou também chamado de lenho, que vai ser responsável pela condução da seiva bruta, água e sais minerais. O xilema na parte central do caule e o floema na parte mais periférica do caule. E podemos ainda observar nesta imagem as gemas. Gema terminal e a gema axilar. Lembrando que essas gemas é de onde brotam os nós, os ramos, as folhas e as flores do vegetal. E vamos agora falar sobre as folhas.
As folhas são os órgãos vegetativos das plantas, cujas principais funções são a de fazer a fotossíntese, que está relacionada à nutrição, e as trocas gasosas com o meio, que está relacionado com a respiração do vegetal. Originam-se de primórdios foliares, localizados nas extremidades dos caules e dos ramos. Seu crescimento é limitado, parando de crescer depois de algum tempo, com exceção para as folhas das samambaias, que, muitas vezes, têm crescimento indeterminado. Conforme a duração das folhas, os vegetais podem ser perennifólios, com folhas durante o ano inteiro, ou caducifólios, que derrubam as folhas no outono e passam o inverno sem elas. Nestes últimos, as folhas renascem a cada primavera. Em relação à folha, podemos destacar três grandes ou principais funções: nutrição, que envolve a fotossíntese, respiração, que envolve as trocas gasosas, e transpiração, que é a perda de água. Apenas para conhecimento geral, nós temos as principais partes de uma folha, que é o pecíolo, a lâmina foliar ou limbo da folha, nós temos a nervura central e as nervuras secundárias. Além disso, as folhas podem ser classificadas quanto ao seu tipo de borda. Então, nós vamos ter folhas do tipo inteira, do tipo dentada, do tipo crenada, do tipo lobada ou do tipo fendida e ainda do tipo partida. Então, basicamente, esses são os tipos de folhas que nós temos. Nesta imagem, nós podemos ver os diferentes tipos de funções das folhas: nutrição, respiração e transpiração vegetal. Quando falamos de nutrição, está envolvido o processo de fotossíntese, que nada mais é que converter a energia solar em energia orgânica, formando a glicose. Então, de forma resumida, o vegetal pega a luz do sol, pega a água e os sais minerais e converte, metaboliza, faz a fotossíntese, transformando em glicose e gás oxigênio, sendo a glicose usada pelo vegetal como fonte de alimentação, que é um açúcar, e o oxigênio liberado para o ambiente. Devemos lembrar que os seres fotossintetizantes, como as algas, que é, teoricamente, o pulmão do mundo. Então, mais uma vez, o pulmão do mundo não é a floresta amazônica, mas sim as algas marinhas. A floresta amazônica produz bastante oxigênio, mas como a biodiversidade é muito grande, a quantidade de seres vivos de lá consome o próprio oxigênio produzido por lá. Então, o oxigênio produzido é consumido pelos próprios seres vivos que lá habitam. Já quando falamos das algas, o oxigênio que ela produz e dispersa para a atmosfera e carregada pelos ventos faz a distribuição do gás oxigênio para os demais seres vivos do planeta Terra. Então, se existe algum pulmão no planeta, este pulmão seria as algas marinhas. As plantas também respiram, ou seja, elimina o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Então, sim, ela elimina o gás oxigênio e, através da respiração, ela reabsorve para o metabolismo para produzir o ATP, adenosina trifosfato. Então, sim, a planta faz a glicose, essa glicose, junto com o oxigênio, vai formar a molécula de ATP na mitocôndria, que é uma organela que está dentro da célula. E é esse ATP que é energia biológica. Então, a planta produz glicose através da luz do sol, água e sais minerais,
esta glicose, através do processo de respiração vegetal, ele acaba se combinando, né, se metabolizando, formando a molécula de ATP, molécula de energia biológica. E nesse processo, a água que circula por todo o vegetal, ele também se perde, nós chamamos isso de transpiração. Então, transpirar seria perder a água. Então, a planta perde água, ela faz trocas gasosas, que é a respiração vegetal, e a nutrição é através da fotossíntese. Nas folhas existe uma estrutura chamada estômatos, que essa estrutura que faz parte da folha, que é uma estrutura da folha, ela é responsável principalmente pelas trocas gasosas e pela perda de água do vegetal. E vamos agora falar sobre a semente. A semente é uma estrutura que é encontrada apenas nas gimnosperma e nas angiospermas, que tem como principal função promover a proteção do embrião. Então é uma estrutura importante para o vegetal, pois garante, entre outras funções, uma proteção adequada ao embrião. As plantas que possuem essa estrutura são as gimnospermas e as angiospermas. A semente nada mais é do que um óvulo maduro contendo um embrião. A semente apresenta uma estrutura formada por 3 partes básicas: o embrião, que é um novo ser vivo, reserva armazenada, que vai ser a alimentação desse embrião, e um envoltório derivado do tegumento, que é a casca. Em algumas espécies, esse envoltório é bem reduzido. Em outras, no entanto, ele se torna seco e muito duro, protegendo o embrião contra o sol, variações de temperatura e até mesmo organismos decompositores. Nas plantas com sementes, o gameta feminino não é o óvulo, e sim a oosfera. O óvulo é uma estrutura que contém a oosfera, entre outras células. Depois da fecundação, o óvulo transforma-se em semente. A dispersão das sementes garante que uma planta possa desenvolver-se em diferentes locais, permitindo assim que não haja competição entre uma nova planta e a planta mãe. A dispersão é causada por diferentes agentes externos, tais como o vento, a água e até mesmo seres vivos. Vale destacar também que há espécies que realizam autocória, ou seja, espalham sua semente sem a ajuda de nenhum agente externo. Lembrando que as sementes são encontradas apenas nos grupos das gimnospermas e angiospermas. Nas gimnospermas, as sementes apresentam-se nuas, sem um fruto envolvendo-as, enquanto nas angiospermas, as sementes são protegidas por frutos. Nesta imagem, podemos visualizar as 3 principais partes de uma semente. O embrião, que é a nova plantinha, que vai dar origem à nova planta. Nós temos a reserva alimentar, que nós vamos chamar de cotilédone, que está aqui, e o cotilédone nesta região. E nós temos o tegumento, que seria a casca da semente. De forma geral, nós temos plantas que têm 2 estruturas de alimentação nutritiva, formada por 2 partes de cotilédone, que eu vou chamar de dicotiledônia. E existe aquelas sementes que só tem uma única estrutura de reserva nutricional, que eu vou chamar de monocotiledônia. Então nós temos, por exemplo, o feijão, que é um exemplo de dicotiledônia, e nós temos o milho, que é o exemplo de monocotiledônia. Mono, uma única estrutura de nutrição, de reserva de nutrição. Dico,
2. Então tem duas partes de reserva alimentar para o embrião. E vamos agora falar rapidamente sobre as principais diferenças entre as sementes das gimnospermas e das angiospermas. A presença de flor e de fruto, sendo o fruto uma estrutura que protege a semente, são as principais características das angiospermas. Já as gimnospermas são plantas que produzem semente e, em alguns casos, estróbilo, que eu vou chamar de pseudoflores. Porém, suas sementes são nuas e não ficam envoltas pelo ovário desenvolvido, que são os frutos. Então, de forma geral, podemos encontrar semente na forma nua, sem nenhuma proteção adicional, que são características das gimnospermas. E podemos encontrar sementes dentro de uma estrutura protetora, que é o fruto, que são características das angiospermas. Em relação ao aparelho reprodutor vegetal, nós temos nas gimnospermas, em alguns casos, o estróbilo, que seria uma pseudoflor que vai fazer parte do sistema reprodutor do vegetal, e nós temos estrutura como a flor, que é muito mais complexa e dinâmica, que vão ser encontrados apenas nas angiospermas. E vamos agora rapidamente falar sobre a flor, que é uma estrutura encontrada apenas nas angiospermas. É a estrutura responsável pela reprodução das plantas angiospermas. É por meio da reprodução que novas plantas são originadas, assegurando a manutenção dos ecossistemas. A função primordial das flores é a produção de sementes para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência das espécies. Assim, a flor é responsável pela reprodução das plantas. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas e formatos diferenciados para atrair os seus polinizadores. Uma flor completa apresenta as seguintes estruturas: estames, que é formado por um conjunto de androceu, que é a estrutura masculina da flor, onde localizam-se o filete e a antera. O carpelo, que é onde se encontra o gineceu, estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, estilete e ovário. Pétalas, folhas modificadas e coloridas com a função de atrair os polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola. Nós temos as sépalas, localizados abaixo das pétalas, geralmente de coloração verde. O conjunto de sépalas é chamado de cálice. Nós temos o pedúnculo, que sustenta o cálice. Haste, responsável por ligar a flor à planta. E o pedúnculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor, denominada de receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais. De acordo com a estrutura da flor, ela pode ser feminina, masculina ou hermafrodita. Essa definição depende da presença do gineceu, que é feminino, e do androceu, que é masculino. Nesta imagem, nós temos a representação de uma flor. Então, basicamente, ela vai ter a parte masculina, que eu vou chamar de androceu, que nada mais é do que o conjunto de estames. Então, cada uma dessa representação significa um estame, que vai ter a antera e o filete. O conjunto de estame irá formar o androceu, que é o órgão masculino da flor. E nós temos
o gineceu, que é o órgão feminino da flor, que é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. E dentro do ovário que nós vamos ter a célula reprodutora. O que deve ser observado? Numa angiosperma, o óvulo ele é diferente da célula reprodutora feminina, que nós vamos chamar de oosfera. Então, a oosfera seria a célula reprodutora, vamos assim dizer. Enquanto que o óvulo ele vai ser uma estrutura que vai proteger a oosfera. Então, a oosfera seria a célula reprodutora, ou é a célula reprodutora, propriamente dita, enquanto que o óvulo é como se fosse uma capa que vai proteger a oosfera. Então, neste esquema aqui ao lado, nós temos um processo de reprodução. Então, assim que o pólen ele se fixa ao estigma da flor, é liberado uma estrutura que vai se chamar de tubo polínico. Este tubo polínico vai ligar o óvulo ao pólen. E aí será liberado o gameta masculino, que eu vou chamar de anterozoide. Então, o anterozoide irá descer por esse tubo polínico e irá fecundar a oosfera que está dentro do óvulo. Então, agora o óvulo ele vai armazenar a oosfera. Quando ocorre a fecundação da oosfera, forma o embrião. O óvulo, portanto, vai virar a semente agora deste embrião, e o ovário vai acabar formando o fruto. Então, nós temos o ovário formando o fruto, a oosfera formando o embrião e o óvulo formando a semente. E vamos rapidamente falar sobre o processo de polinização vegetal. É o ato de reprodução das plantas, que consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. A polinização pode ocorrer da seguinte forma: polinização direta, quando acontece na mesma flor, que é a autopolinização. Polinização indireta representa a polinização entre flores, mas da mesma planta. E a polinização cruzada é quando a polinização acontece entre flores de plantas diferentes. Então, de forma resumida, nós temos aqui o pólen que carrega a célula reprodutora masculina, que é o anterozoide. Se esse pólen vier da mesma flor, nós falamos que é uma autopolinização. Nós temos aqui o androceu, que é a parte masculina, que libera o pólen para o gineceu da mesma flor. Autopolinização. E nós temos a polinização cruzada, por exemplo, que seria o quê? Uma planta A, ela produz o seu pólen e aí ele é transferido para outra planta, que seria a flor B de uma outra planta, ocorrendo a polinização. Então, essa transferência pode ser por animais, pelo vento, pela água, enfim, algum meio que vai fazer com que o pólen de uma planta chegue à estrutura feminina da outra planta. Nesse processo ocorre a polinização. E através do processo de polinização, nós já vimos que irá formar um novo embrião, que é uma nova planta. Lembrando que nós vamos ter o óvulo, como que vai formar a semente, a oosfera, que seria o embrião propriamente dito, e o ovário formando o fruto. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar rapidamente sobre o fruto, que é uma estrutura exclusiva das angiospermas e tem como principal função promover a proteção da semente, na qual está inserido o embrião, ou seja, um novo ser vivo, a nova planta. O fruto, portanto, ele é basicamente formado pelo pericarpo e a semente, sendo o pericarpo subdividido em epicarpo,
mesocarpo e endocarpo, que são a parte externa do fruto, que é o epicarpo, o mesocarpo, a parte mediana, mais suculenta do fruto, e o endocarpo, uma estrutura que circula a semente. E a semente é a estrutura que vai proteger também o embrião propriamente dito. E temos que ter como conhecimento que o fruto é a estrutura que protege a semente com origem do ovário. Então é através do amadurecimento do ovário que se irá se tornar o fruto. Então, mais uma vez, nós temos aqui o pólen. Este pólen ele vai chegar no estigma do gineceu, irá formar o tubo polínico, na qual ocorrerá a fecundação. A fecundação da oosfera irá formar o embrião, o óvulo irá formar a semente e o ovário irá formar o fruto. E aí você terá uma estrutura completa. Fruto que vem do ovário, a semente que vem como origem o óvulo e o embrião que vem da oosfera. E temos uma classificação geral em relação aos tipos de fruto. Então nós temos os frutos secos, os frutos deiscentes, os frutos monospérmicos, os frutos carnosos, os frutos indecentes e os frutos poliespérmicos. E damos, dessa forma, por encerrado a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!